Quando eu pensei que não dava para piorar, o brasileiro prova de novo que dá para ser mais burro ainda. Tem um provérbio chinês que diz assim: se você der uma vara de pescar para alguém que está passando fome, ensiná-lo a pescar, essa pessoa nunca mais vai passar fome. Porém, se você der um peixe para essa pessoa, no dia seguinte você vai ter que dar outro peixe, senão ela vai passar fome. Esse provérbio é muito lindo e muito bonito, mas quando chega aqui no Brasil, ou melhor, aí no Brasil, você chega no outro dia e tá lá o brasileiro com a vara enfiada no cu. Sério, eu não entendo. Esse meio vídeo aqui eu vou te mostrar o quão perigoso isso é, o quão perigoso essa história do tamo censurando do Podpah é pra você, tá? Antes eu só te peço uma coisa. Se inscreve nesse canal. Pelo menos deixa um like aqui pra ajudar no meu trabalho. Comenta aqui pra cesta básica do YouTube me pagar, tá bom? Eu agradeço muito, ajuda demais. A prova de sermos todos tão burros vem daqui. Podpah. O maior podcast do Brasil. Funk, o estilo musical mais ouvido no Brasil. E as nossas imensas tentativas de participar da arte falhadas, né? Como a gente pode ver. Isso daqui é um mecanismo. Entra lixo, sai lixo. Não dá pra gente esperar ter boa música, que esse canal aqui é sobre música ainda, sobre guitarra principalmente. Não dá pra gente esperar ter bons filmes, boas séries. Se entra lixo, sai lixo. O que acabou de acontecer com o Podpah, a notícia que saiu ontem, tô gravando esse vídeo, provavelmente vai sair amanhã, eles estão dando strike em todos os canais, por falarem mal deles. Porque não é difícil falar mal do Podpah, né? Assim, qualquer pessoa pode falar mal do Podpah, de um podcast, qualquer. Falar mal da índole da pessoa, falar que aquela pessoa é uma pessoa ruim, que aquela pessoa não sabe trabalhar, que é podre, que é o que for, eu acho que o único que podia falar era o Flow. Por causa da merda que eles fizeram com o Flow. Aí beleza, o Flow podia achar ruim, podia xingar, podia fazer o que fosse. O Podpah vacilou com eles. Até aí beleza, já faz tempo também, então não acho que seria esse o ponto. Agora, os caras acharem ruim, simplesmente da gente estar comentando e falando de tão ruim que eles são, usando a imagem deles, eles estão dando strike nos canais, os canais todos. Para você que não sabe o que é um strike no YouTube, eu vou te explicar de uma maneira bem fácil. Um strike é uma marcação. Sempre que você usa o conteúdo indevido de outra pessoa ou faz algo de errado, o YouTube vai lá e te dá uma marcação, ok? Então, usar o conteúdo de alguém é punível dessa marcação, desse strike. Se você não estiver usando ele dentro do uso justo, o fair use. Nesse caso aqui, eu estou falando sobre eles, eu estou comentando sobre eles, você não está vendo o vídeo deles, não estou só repostando o vídeo deles. Eu estou falando por cima, tem toda uma comoção aqui, tá? Por cima disso. Então, eu posso fazer isso. É fair use, é um uso justo da imagem deles. Eu não preciso da autorização por escrita deles para usar a imagem deles em uso justo. Se você levar 3 marcações, 3 strikes no seu canal, no primeiro nada acontece, é uma marcação. No segundo, você fica sem poder fazer lives, que é horrível para canais que vivem de lives. E no terceiro, seu canal é deletado. Assim, o trabalho de uma pessoa que demorou anos para construir, some. O Treta News acabou de passar por isso, tomou 3 strikes de uma vez, pau. E tá aí tentando recuperar o canal da forma que dá. Existem pessoas que efetivamente conseguem recuperar o canal. Não é fácil, não é bonito. Já conheci algumas pessoas que perderam. É complicado, é complexo. Já vi histórias de pessoas que conseguiram recuperar. Esperemos que o Treta News consiga voltar, porque é uma história, né? O trabalho do cara. Imagina alguém jogar fora o seu trabalho. É complicado, é pior que um hacker, porque isso daí é uma falta de sem vergonhice enorme. Os caras acabaram de dar 3 strikes, porque o cara fala mal deles. Fala que eles não sabem falar, que eles não sabem o português, não sabem agir, não sabem se portar. E você acredita que eu concordo com o Treta News? Os caras do Podpah, mano, me desculpa, são muito ruins. Eu não quero falar mal de alguém, porque eu entendo a vida deles, eu entendo onde eles vieram, eu faço arte também, eu sei como que é. Mas, mano, os caras não sabem falar. Os caras não estudam a pessoa que vai lá. Ouvir qualquer entrevista internacional com eles,
Seja do Ryan Reynolds, seja do ator do Thor, que eu esqueci completamente o nome dele, Chris Hemsworth, seja com Max Verstappen, foram todas horríveis. E não é o fato deles não falarem inglês. Tá tudo bem eles não falarem inglês. Quer dizer, não tá tudo bem eles não falarem inglês. Deveriam estar falando inglês. Mas, ok, eu consigo conviver com isso. Eu consigo conviver com o tradutor. O que me pega, e me pega muito, é chegar para uns caras desses que são muito bons, que supostamente são o maior podcast do Brasil, a imagem do Brasil lá fora. É isso que me pega. Serem pessoas que não estudaram o convidado, não viram o filme, não sabem quem são. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Foi uma médica lá falando com ele sobre patologia e o cara perguntou se patologia é um negócio que passa de pai para filho. Irmão, tudo bem você não saber o que é patologia. Só não dá uma gafe dessa ao vivo, né? Fala, é patológico, é sério. Doutora, você pode explicar melhor o que é patológico aí para nossa audiência, para todo mundo entender? Dá uma brincada assim. Eu sei que vai ficar na cara, mas você não falou que patológico é algo que passa de pai para filho, né, irmão? Paitológico, só pode ser daí que veio. Essa é a cultura do pão e circo. Essa agenda em que nosso país está hoje, infelizmente, serve pão e circo para as pessoas. Fica repetidamente entregando as mesmas coisas, enchendo elas para que elas não vejam o real problema que está tendo por trás, para que elas não vejam para onde elas deveriam estar olhando e preocupadas, de verdade. Eu entendo você me falar, mas o Podpah é o maior podcast do mundo, do Brasil, desculpa, o maior podcast do Brasil, porque os caras são de quebrada, as pessoas se identificam com ele, é favela, isso e aquilo. Eu entendo. Esse vídeo não vai ter nenhum corte para você ver o quão difícil é fazer uma coisa ao vivo. A gente vai ter que entrar aqui no meu software de gravação que fez um barulho estranho. Para você ver o quão difícil é fazer uma coisa ao vivo. Sempre tem uma merdinha, os cortes são bons, eles ajudam por algum motivo, por isso que a gente pode cortar. Mas os caras não terem a capacidade de fazer uma conversa mínima. Vai lá no Flow, pega o Igor quando ele começou. Mano, o cara era diferente. O Igor 3 caras zoado, irmão. O cara era o nerdão do jogo e tal. Era a parada dele. Ele não era o Igor que é hoje. Hoje ele entendeu que ele tem um dos maiores veículos de comunicação do país. Ele é a cara do Brasil lá fora pra muita gente. Então ele não pode se comportar assim. Ele tem que ter respeito por isso. Ele não precisa ignorar e esquecer quem ele é e as raízes dele. Mas ele tem que ter respeito por isso. Sabe, os caras do Podpah podiam continuar falando do jeito deles, podiam continuar de quebrada, isso e aquilo tudo. Ele só não precisa continuar burro. O cara é bilionário. É uma empresa, ok? Não um cara. A empresa dele é uma empresa bilionária. Um bilionário, para você entender, vamos falar assim, ó. Todo mundo de São Paulo te deu R$100. Parabéns, você é um bilionário. É muito dinheiro. E esses caras não têm dinheiro para contratar uma pessoinha para sentar lá e fazer uma coisa. Estudar quem vai lá antes. E dar para ele uma lista assim com vários pontinhos, igual eu tenho aqui na minha frente, que eu tô olhando para ela de vez em quando, para lembrar do que eu preciso falar, já que eu não quero ter cortes nesse vídeo. Ou até mesmo atrás da câmera, um teleprompter, igual os caras têm no jornal, explicando exatamente o que eles precisam falar. As perguntas, o que é para falar, o que você deve perguntar para esse bendito abençoado que veio aqui. Os caras não têm a capacidade de fazer isso, irmão. Sabe por quê? A cultura é do pão e circo. A gente só quer mostrar um lado e a gente quer que você ignore esse outro aqui. A gente não vai ser uma nova Coreia do Sul, que investe demais em arte para que o país dela seja muito bem visto lá fora. E isso atraia mais negócios, atraia mais dinheiro, faça com que essa cultura seja tão exponencialmente gigante lá fora que esse produto seja vendido quando o BTS faz uma turnê mundial, ganha bilhões de dólares e traz o imposto dele para a Coreia ganha com isso, né? Agora o Brasil ganha com o quê? Com os caras que vêm fazer show aqui na Europa, sonega imposto e volta para lá sem nada? Não foi lá passear. Fala nem que estava trabalhando. Quantos shows o Afonso Padilha ele fala que veio para Portugal que veio para Portugal a turismo? Tá aí a cultura ótima. Um país que não incentiva pão e circo. É um mecanismo. Entra lixo, sai lixo. Não dá pra gente ter algo bom. Entra político corrupto, sai político corrupto. O mecanismo gere as pessoas e mantém elas como elas são. A gente não sai disso, a gente fica nessa mesmice de um país que tinha tudo para ser grande e hoje é uma bosta.
E isso é muito perigoso para você e para sua vida. Sabe, eu amo tocar guitarra. É um dos meus instrumentos favoritos. E cada vez mais e mais eu vejo menos dessa arte. A música que é tão incentivada no meu país, nem sequer os instrumentos, irmão. Os caras pega sample, copiar um pedaço de uma música, geralmente mais antiga, para não dar problema. Então você pega um teco dessa música, muda ela o suficiente para ela ficar diferente e pronto. Os caras pegam um sample, que é o sonzinho que fica de fundo, ou às vezes compra na internet de outro cara, bota uma batida, um drum machine, uma bateria por cima, um beat, que geralmente já vem pronto do FL Studio, ou ele comprou de outro cara, então ele só junta vários recortes assim, ó. E essa é a música que estoura no meu país. Que não tem nem sequer um instrumento tocado. Tem exceções, ok? Tem exceções. Já falei sobre isso, Matuê, e na sua própria turnê, e nos shows que ele faz. E nesse último álbum ele tentou colocar uns elementos de instrumentos. Isso é muito bom. Pelo menos é uma diferença da fórmula atual que eu acho válida e muito boa. Parabéns, Matuê. Eu sei que você não tá vendo isso, mas parabéns. Agora, o resto, mano, desaparece, some. Eu toco punk. Eu não posso falar sobre técnicas. Apesar de eu tê-las, o meu gênero favorito é uma coisa assim mais grande. Então não vai ter tanto solo, tanta coisa. Mas é o tipo de música que eu gosto, beleza. Faz parte. Eu entendo que faz parte. Eu entendo que é o que você se identifica. Mas um país que nivela todo mundo pra baixo ao invés de nivelar pra cima, a gente só tá perdendo, irmão. Com isso tudo a gente só tá perdendo, a gente só sai perdendo. E os caras não saber fazer uma entrevista e ser a cara do Brasil lá fora, ser o maior podcast do Brasil sem saber falar a própria língua, isso dá uma imagem horrorenda nossa aí pra fora. Você viu o que eu fiz, né? Isso dá uma imagem horrorenda, horrível, horrorosa nossa lá fora. E veja bem o que eu te falo, anota isso daí porque vai acontecer. Daqui uns anos, você vai começar a ter vergonha de falar que é brasileiro. Se você tiver outro passaporte, você vai falar o outro passaporte. E se você não tiver, mas já morar fora, olha aí o problema de fazer coisa ao vivo. E se você não tiver, mas já morar fora, você vai literalmente falar, não, já não vivo lá há muito tempo. Você vai fugir. Você vai fugir. Você vai achar um jeito de se distanciar do Brasil. Não existe, não tem forma de você estar aqui e achar que isso tá bom. Não tem. Aqui não, no Brasil, eu já não tô lá. Já me distanciei. Intancável. Não dá. A arte tá morrendo, a música tá morrendo, os artistas verdadeiros estão morrendo. Quem ganha palco para ir em programas como esse, o maior programa de entretenimento do país, em tese, são pessoas com afiliação ao crime organizado, pessoas que fomentam essa cultura que nem é uma música de verdade, que fazem apologia ao crime. E a galera que, viver em quebrada é zoado. Eu vivia bem perto de uma. Não era a quebrada em si, mas era uma semi-quebrada, né? Não era uma favela, mas estava colado. Não é da hora não, cara. Tem muita coisa ruim. Tem muita coisa pegada. Eu conheci um cara que, mano, 25 anos ele já morreu. E o cara era firmeza, velho. Mas o crime levou ele muito cedo. Isso não é motivo de eu me orgulhar do meu país. Isso não é motivo de eu ficar feliz por esse cara. Isso é motivo de eu ficar triste e querer que as coisas mudem. E o maior programa de entretenimento desse país engrandece isso, como se fosse orgulhoso, como se fosse algo bom. Não sei, cara. Eu acho que o Brasil só tá piorando. E quanto mais cedo você vê isso, e quanto mais cedo você agir pra isso, melhor. Se você é um artista, se você toca guitarra, se você gosta de guitarra, esse canal é maioritariamente sobre guitarra e arte e música, ok? E eu falo sobre isso quando eu não tô falando sobre umas notícias dessa que aparece. Você vai se decepcionar muito ainda com esse país. Então, eu sugiro que você ou fuja o quanto antes, ou deixe a tua cabeça no lugar, porque vai ser foda.